Estamos de volta em mais um Papo de Mulher e é sempre um prazer ter a sua companhia aqui com a gente. Acesso à justiça gratuita, defensoria pública. Você sabe como funciona? Para conversar sobre esses assuntos, a gente vai receber aqui na nossa conversa a Daniele Celano, defensora pública federal. Oi, Daniele, bem-vinda, obrigada. Obrigada pelo convite. Na verdade, o reverendo Léo, que foi meu pastor durante muitos anos na Igreja da Gávea, eu frequentei praticamente a vida toda, ele me chamou, conversou dessa proposta de ter uma conversa voltada para as mulheres. Fiquei muito feliz com o convite e estou aqui hoje para tentar passar informação, enfim, acrescentar de alguma forma aí quem estiver ouvindo. Muito obrigada, viu? E com certeza vai ser útil, sim. Daniele, para começar, eu queria te perguntar o seguinte: o que é a Defensoria Pública? Parece assim, às vezes, que o nome já diz tudo, mas na prática, o que faz um defensor público? Tá certo, vamos lá. Bem, eu sou defensora pública federal, tá? Eu tenho 30 anos, eu sou defensora pública federal há 5 anos, desde os 25. E no caso da defensoria, tem duas defensorias. Tem a defensoria estadual e a defensoria federal. Qual é a diferença? Na prática, o defensor público, ele vai ser advogado para pessoas que não têm como arcar com advogado. Então, é um serviço que é público, do governo. Por exemplo, a pessoa pode fazer um concurso público para ser juiz, pode fazer um concurso público para ser procurador, ou pode fazer um concurso público para ser defensor, que é quem vai defender quem não tem condição de ter um advogado. E aí tem a divisão, e é muito interessante, porque às vezes as pessoas nem têm ideia que elas têm esse direito, né? Por exemplo, aí no Rio, Defensoria Pública Estadual, para qualquer causa de família, quero me separar, quero divorciar, preciso pedir pensão para o meu filho, a pensão está muito baixa, tem que fazer uma revisão, ou o pai não está pagando, ou violência doméstica. Todas essas questões, você pode procurar a Defensoria Pública do Estado, né? Que aí o defensor vai te atender e vai te dar toda a assistência para tentar resolver de forma sem ser judicial, e se for necessário, vai levar o caso para o juiz. E, por outro lado, a gente tem os defensores públicos federais, que é a Defensoria Pública da União, que é o que eu sou. O que muda? A matéria. Por exemplo, crime, eu só lido com crime federal, que é tráfico de droga internacional, etc. Mas na parte civil, tudo que envolve INSS, preciso me aposentar e não consigo, salário maternidade, tenho direito, não estou recebendo, auxílio-doença, tudo que envolve o INSS, que é um ente federal, Defensoria Pública da União. Ou, por exemplo, um benefício assistencial, que você tem direito e não está conseguindo, procura a Defensoria Pública da União. A gente pega muito caso também de problema com a Caixa Econômica, às vezes tem um financiamento, minha casa, minha vida, não estou conseguindo pagar, estão me cobrando, estou desesperada, está muito alta essa parcela, preciso rever. Defensoria Pública da União. Então, muda a matéria, mas basicamente vai ser uma assistência pública, você não tem que pagar, que vai por defensores públicos que fizeram um concurso para estar ali, e ele vai estar prestando toda a assistência e te acompanhando para o que for preciso no processo aí judicial. Tá, entendi. Você deu a entender que tem defensor público para várias áreas, é isso? Então, eu posso ter um defensor público por uma causa civil, defensor público para vara de família, é assim que funciona? E quem tem direito à defensoria pública? Pronto, essa aí é uma pergunta importante. Quem tem direito? A defensoria, ela tem o que a gente chama de necessitados econômicos. Então, vai ter um critério de renda que vai ser analisado ali. A não ser, por exemplo, em causa criminal, que atende de qualquer forma. Por exemplo, falando do Rio de Janeiro de forma específica, se você liga a Defensoria Pública do Estado, você vai ligar para o 129 e falar onde você mora, e ele vai te encaminhar para um agendamento, né? Ou você pode procurar, hoje em dia no Google você joga Defensoria Pública do Estado, você vê a mais próxima. Ou Defensoria Pública da União, que aí fica no centro, por exemplo. E vai ter um critério de renda, que aí vai mudando. Mas, por exemplo, muda se for da estadual ou da federal. Na nossa, hoje em dia, como regra, são núcleos familiares que recebem até R$2.000. Só que tem caso e caso. Às vezes ele vai gastar muito com medicamento. Então, assim, na dúvida, você procura a defensoria, vai analisar a sua renda e, sendo o caso, vai prestar assistência. Agora, se todo lugar tem defensoria, nas capitais, sim, mas infelizmente ainda não está em todo o interior, porque, por exemplo, federal a gente é mais ou menos 600 no Brasil todo, né? Ainda não conseguiu interiorizar,
Mas aí no estado do Rio, estadual, tem praticamente todos os bairros, se você ligar, vai ter uma perto de você para estar te atendendo. Então, na dúvida, procura que você vai receber as informações certinhas, onde vai, como agenda. E assim, Daniele, a gente vê pesquisando que tem muitas assistências, né? Vários tipos de assistências gratuitas, como é que eu vou explicar assim, de direito gratuito, né? De acesso à justiça de alguma forma, ou uma assistência para uma ajuda específica, né? Pessoas com necessidades específicas e tal. E o que é a Lei Orgânica de Assistência Social? Que benefício é esse, né? Sim, esse aí que até você falou o nome da lei todinha, é isso mesmo. Que a gente chama de LOAS, abreviando. Isso aí é uma coisa muito importante que às vezes as pessoas não sabem que tem direito. O que é isso? Qualquer família, qualquer pessoa, não precisa ser família, pode morar sozinho, que tiver necessidade econômica, tem um critério de renda, que normalmente, hoje em dia, vai estar ali como se fosse meio salário mínimo por pessoa. Mas assim, vai analisando o caso concreto. Necessidade financeira e uma incapacidade ou maior de 65 anos, você vai requerer no INSS o LOAS, que é um benefício de um salário mínimo por mês. Então, você vai requerer. Ele vai olhar ali, realmente, é um núcleo familiar que tem necessidade econômica, que não essa pessoa não é segurada, não recebe nenhuma aposentadoria, não recebe nenhum auxílio do INSS e é incapaz, por exemplo, pode ser um adulto, pode ser uma mulher que tem uma incapacidade do trabalho. Entendi. Então pode ser qualquer pessoa, na verdade, não precisa necessariamente ser um idoso. Pode ser qualquer pessoa que tenha essa necessidade, não importa a idade, só para ficar claro. Isso, tem dois tipos. Um tipo que a gente chama LOAS idoso. Aí tem que ter mais de 65. O outro tipo é LOAS incapacidade. Então pode ser uma mulher com uma incapacidade para o trabalho, pode ser uma criança, por exemplo, eu já peguei caso de que, na verdade, era uma criança que era autista, ou uma criança, então era uma mãe, na verdade, pedindo para o filho, entendeu? Então tem que ter a incapacidade. Ah, como é que eu faço isso? Eu procuro o INSS, você pode estar ligando também, o INSS hoje em dia é 135, ou até no site, você vai agendar, você vai passar, se for incapacidade, vai passar por um assistente social vai examinar ali a sua renda, né, a sua casa, e vai passar por uma perícia. O INSS deferiu, pronto, você vai estar recebendo. O INSS não me deu o benefício. E o que eu faço? Pega aquele indeferimento, que é uma cartinha, leva para a defensoria. É o que a gente faz aqui diariamente. Diariamente eu tenho várias pessoas que chegam para gente, aí a gente entra com ação para o juiz e a pessoa consegue. E faz uma grande diferença, que é um salário mínimo, que muitas vezes é o valor de uma né, da aposentadoria, salário mínimo. Então você vai receber, passa a receber todo mês certinho aquele valor. Então, é muito importante. Às vezes você vê alguém eu vejo alguém na rua, por exemplo, vendendo alguma coisa, um idoso, eu penso, gente, será que ele sabe que ele poderia? Às vezes até já recebe, né? Também tem isso. Às vezes até já sabe. Mas às vezes tem gente que não sabe desse direito. Muita gente eu, não por sabe. exemplo, fui pesquisar, porque eu não fazia ideia do que era isso, assim, né? Não fazia ideia mesmo. É uma coisa que a gente, às vezes, não é divulgado, né? Isso, é um benefício assistencial do governo. Entendeu? Existe a Previdência, que é quem é do INSS, e existem os benefícios assistenciais. Por exemplo, o LOAS é um exemplo. Bolsa Família é outro exemplo. Entendi. Auxílio emergencial também entrou, que a gente está tendo agora, também é. Por que é assistencial? Porque não existe nada em troca. Não tem que pagar por ele. A ideia é essa. Não, e é muito legal a gente conseguir divulgar isso, porque realmente, assim, é aquilo que você falou, às vezes tem gente precisando, né, e correndo atrás de outras coisas, enfim, tentando assistência com outras pessoas, sendo que o governo já dá esse tipo de assistência, que, assim, um salário mínimo hoje, por mais que a gente pense assim, poxa, não é muito dinheiro, mas é aquilo que você falou, às vezes é o valor de uma aposentadoria, é aquilo que vai te manter ali, né? Na prática, os que eu vejo, que a gente chama de assistidos, as pessoas que a gente atende, quase que eu poderia dizer que a regra hoje é o pessoal se aposentar com salário mínimo. Você contribui em cima do mínimo, se aposenta com o mínimo. Ou seja, fica praticamente uma aposentadoria. A diferença é que quem é aposentado, no final do ano, recebe aquele como se fosse 13º, certo? E nesse caso do LOAS não vai ter. Só isso que muda, né? Mas sim, é um salário mínimo por mês. E isso funciona assim, vitalício? Sim, você vai pedir, também é outra diferença. Quem tem aposentadoria vai receber, faleceu, pode gerar pensão, né, por morte. Esse aqui não gera, a pessoa vai receber até falecer. Não vai passar para ninguém, né? Mas vai receber. Se for uma incapacidade que, né, que continuar incapaz a vida toda, que a maioria é, né?
vai recebendo, até morrer. Entendi. E se for uma incapacidade parcial, eu também tenho direito por um período? Como é que faz? Eles vão ter que avaliar, porque se aquela incapacidade, por exemplo, se for uma mulher, se ela te impede, por exemplo, se te impediria de trabalhar ou não, entendeu? E tem que ser a longo prazo no sentido, não pode ser uma coisa, eu estou incapaz daqui 15 dias, eu vou pedir um LOAS. Vai ter uma avaliação do perito, Aham. né? Então, assim, às vezes as pessoas falam, não sei se eu tenho direito. Bem, na dúvida pede, porque você não vai ter que pagar para pedir. Né? O INSS vai examinar você e vai te falar, olha, você tem direito, você não tem direito. E aí você ainda pode procurar a defensoria. Entendeu? Interessante. Não, isso é uma dica preciosa, né? Tá na dúvida, Isso. pede, vai Pede, nego lá. vai, pede. Que às vezes você vai ter o direito e nem sabe, né? Vai tentar ali. Exatamente, Olha só, muito se falou agora na pandemia dessas famílias monoparentais, né? E assim, a grande maioria, a gente sabe que existe família monoparental com o homem, mas na sua grande maioria são mulheres sozinhas que cuidam dos seus filhos e tal e tentam administrar aquela casa, né? Assim, essa é a realidade do nosso país, a grande maioria são mulheres. E por isso, obviamente, são alvos de políticas públicas, né? Porque a política pública pega o quantitativo, né? Então, o quantitativo é muito maior lá feminino, de mulheres liderando famílias sozinhas. Então, acaba tendo mais políticas públicas voltadas para isso. Hoje, quais os benefícios assistenciais que uma mulher nessa situação tem direito? Isso é até muito interessante a gente ver como hoje em dia tem um reconhecimento maior, né, das famílias monoparentais. Que normalmente é o quê? É a mulher que ela é sozinha, ela é pai, ela é mãe, ela é tudo ali naquele núcleo. Tanto que agora que está tendo esse auxílio emergencial por conta da pandemia, né, a família, a mulher que é sozinha consegue requerer o benefício como família monoparental. Então, na prática, em vez de receber R$ 600, está recebendo 1.200 dobrada. Então já vem isso, por exemplo, já foi uma política muito interessante. Inclusive, é que nem você falou, teve alguns homens que procuraram e falaram, mas eu também sou sozinho. Mas a lei está falando no caso só da mulher porque a regra não é o homem, né? Então, assim, a mulher que é realmente a vulnerável nessa situação, então teve esse reconhecimento. E eu já estou vendo, atendi, a gente também, a Defensoria atende, né, esses auxílios todos, muita mulher que faz muita diferença, muitas mãe de família que é sozinha ali, conseguindo o benefício, nesse caso, dobrado, né? E fora isso, assim, de uma maneira geral, há vários benefícios que são específicos para a mulher. Tem uns que a gente até anotei aqui, mas que são bem clássicos. Por exemplo, salário maternidade. Né? Se a pessoa está ali com a carteira assinada certinho, ela vai ter o filho, ela vai ter o direito a estar recebendo aquele salário maternidade por 120 dias depois do parto. Por exemplo, a estabilidade também. Descobri que está grávida, descobriu que estou grávida. Não pode ser mandada embora. Ela vai ter o direito de se manter naquele emprego, né, como regra, também ali até 5 meses depois do parto. Bolsa Família também, por isso que eu falo, é muito importante, se for uma família que tenha necessidades financeiras, procurar sempre o CRAS mais próximo para poder se cadastrar no cadastro único, né, no CAD único, que é um cadastro do governo. Você cadastra ali, pode ser você, 2 filhos, e o cadastro já vai te dar a oportunidade, por exemplo, de receber um Bolsa Família, de receber futuramente, para ter esse LOAS que eu falei lá atrás, tem que estar nesse cadastro único. Todo benefício do governo, o cadastro único serve para isso, para você estar vendo justamente como são esses núcleos familiares. Né? Então, especialmente se é uma mulher sozinha, é muito importante estar com o cadastro único atualizado, estar de olho ali, o que eu tenho direito, né? No trabalho, ou, por exemplo, esses benefícios que surgem. E porque ao mesmo tempo que não é tudo perfeito, há situações que podem estar ajudando ali, em termos de benefícios. Entendi. Então, o ideal é que a pessoa se cadastre lá e aí, a partir dali, você começa a entender o que você tem direito. Seria isso? Exatamente. Você vai fazer o cadastro, que já vai calcular ali a renda, para ver, por exemplo, se é um núcleo familiar que está na linha que eles chamam da pobreza ou não. Vai ter tudo examinado. E aí, dali, já consegue esses benefícios. Entendi. Aí você já vai entender, olha, eu posso ter acesso ao Bolsa Família, posso ter acesso ao LOAS, né? Exatamente. E aí fica mais claro, né? Porque às vezes você, o que eu tenho acesso? Já fica ali tudo já fica concentrado. ali.
E lá mesmo, quando você vai no CRAS mais próximo, também joga na internet, procura o mais próximo, o pessoal que te atende, eles estão lá para isso, entendeu? Então, eles vão falar, olha, vou te cadastrar aqui, esse aqui é seu núcleo. Tem direito a isso. Ou, às vezes, é uma mulher sozinha que quer, por exemplo, financiar uma casa, que é uma moradia Uhum. própria. E vai fazer, por exemplo, Minha Casa Minha Vida. Existem aqueles programas, né, de Uhum. financiamento que funcionam, são bons. Tem que ter o cadastro também. É muito importante você saber. A primeira coisa é você saber que você tem direito. Porque se você não souber que você tem direito, você nem vai atrás deles, né? Não, exatamente. Sim. Você falou agora do Minha Casa Minha Vida e tal. E esses programas também têm benefícios para mulheres especificamente? Você sabe dizer? Não, como é que funciona? O Minha Casa Minha Vida, você pode. Um financiamento para moradia, certo? Uhum. E você não precisa ter uma mulher com um marido, e não, você pode, se você for um núcleo, uma mulher que tem 2 filhos, por exemplo, você pode estar procurando também para poder fazer o cadastro e estar financiando. Você não tem que ser um homem e uma mulher, entendeu? Aham, aham. Ou seja, a mulher ela é independente, ela pode estar ali procurando, olha, eu sou sozinha, meu núcleo familiar é esse, e eu quero buscar um financiamento de uma moradia própria. Entendi. Né? Ou às vezes é ela e a mãe, tem isso, né? Ela, a mãe e os filhos, não importa, existem vários tipos de família e núcleo, a gente chama de núcleo familiar Aham. diferente. Não, e é legal isso que você falou, porque assim, ao longo dos anos, a gente vai vendo que essas políticas públicas de assistência à mulher, né, enxergar a família com esses núcleos diferentes e entender que uma mulher sozinha com os filhos é uma família, isso vem beneficiando a mulher ao longo dos anos, né? Se a gente fizer uma pesquisa, assim, quanto de política pública a gente avançou nesse sentido, né? Sim, é uma conquista diária, na verdade, né? Que é um grupo que a gente chama de vulnerável, que precisa dessa atenção especial, e ao longo do tempo, cada vez mais a gente tem esse reconhecimento. Como agora foi dito, no meio dessa pandemia toda, as mulheres foram reconhecidas a possibilidade da mulher estar ali pedindo como família monoparental. É uma conquista, né? É um grande Sim, avanço, sem dúvida. é Agora, verdade. Daniele, com certeza, você na Defensoria Pública passa por enfrenta várias dificuldades, né? Porque eu imagino que você encara muitas famílias, muitas dificuldades das pessoas, né? Trabalha muito com isso de perto, assim. Qual é a maior dificuldade de um defensor público para você? A minha maior dificuldade, a gente lida com o que eu costumo dizer, com as pessoas que já tiveram vários nãos. Todos os nãos que elas podiam ter, todas elas tiveram. Então, se elas estão ali, via de regra, é no ato de desespero. Por exemplo, atualmente, quando a gente está atendendo as pessoas do auxílio emergencial que não conseguiram, eu recebo muitas mães que ficam mandando mensagem: eu preciso, eu não tenho mais o dinheiro para comprar o leite, eu estou sem leite, eu não tenho comida. Aham. É porque eu sei que cada um tem a sua realidade, seus problemas, mas existe aquelas pessoas que estão, acho que no limite do problema. E normalmente é quem procura, né? Então, o maior desafio é você ver que aquelas pessoas todas procurando. Eu falo de mães, de mulheres que estão procurando para benefício, mas, por exemplo, eu também atendo, como a gente atende também criminal, eu atendo muitas mulheres que, no ato de desespero, aceitam, por exemplo, transportar droga por pouco e é É. presa. Então fica ali na prisão desesperada porque deixou o filho com a vizinha e mandando mensagem. Então, assim, mandando carta, desespero. Então, a maior dificuldade é você lidar com tanto desespero. E assim, você não pode fazer tudo. É que eu falo, você não pode fazer tudo. Eu sempre pensei, desde que eu quis ser defensora, eu não posso mudar o mundo, né? Esse mundo é injusto. Vai ser sempre injusto, a gente está aqui repleto de pecado, vai ser injusto até o fim. Mas eu posso diariamente estar fazendo bem, estar ajudando X pessoas. Né? Então é isso que eu busco. Eu não posso fazer tudo, mas tudo que eu fizer é fazer da melhor forma. Não, e deve ser muito difícil também não puxar isso para você, né? Assim, entender que tem um limite ali, né? Entre a Daniele, defensora pública, e a vida da Daniele, porque eu imagino que deve ser uma dificuldade. Eu ia chorar todo dia com as pessoas, ia querer É, carregar para minha casa. É, pois é, você tem que conseguir colocar essa aqui sou eu no trabalho e agora sou eu em casa. Porque senão, por exemplo, você atende muitas pessoas. Eu devo ter atendido esse ano que é mil e pouco. É muita gente. Se você ficar com cada um na cabeça, então você tem que pensar o seguinte: eu vou fazer o melhor que eu posso no tempo que eu tenho de Que eu tenho. trabalho. Porque o descanso é necessário também, senão sua cabeça pifa, né?
você não É. produz, você não consegue, e aí vira aquela bola de neve. Então é muito importante, como tudo na vida, saber estar separando mesmo. Não, eu imagino que isso deve ser difícil, né? Eu É, ia ter muita dificuldade de conseguir fazer essa separação. Mas você está certíssima, é isso mesmo, porque não dá para a gente absorver, imagina, os problemas do mundo, né? E você não, lida com pessoas com muita vulnerabilidade, é aquilo que você falou, assim, no limite ali do desespero, né? sim. Porque, assim, eu fico pensando nisso, assim, as pessoas já usaram todos os artifícios que elas tinham quando elas chegam até você, né? Então, elas já esgotaram as possibilidades, elas já estão ali, tipo, pelo amor de Deus, eu preciso que alguém aqui me ajude, né? Sim, Então, realmente, e às vezes já chega ali no ato de desespero, e a gente tem setor de atendimento, que eu falo, gente, você tem que levar em consideração que às vezes a pessoa chega ali revoltada, mas não é por mal, é porque ela já está no limite, né? É só não, é só não, é só não. E assim, e ela está indo atrás de direito. O direito é dela, na verdade. Não é que ela está pedindo, ela não está pedindo uma doação, ela está procurando algo que é direito dela e que não conseguiu. Então, a gente tem que atender com todo cuidado. verdade, tem que ter todo um preparo também desses profissionais que estão ali na linha de frente, né? Recebendo essas pessoas, Sim, para eles tratarem essas pessoas com empatia, para eles terem essa paciência de lidar, né? Porque é. realmente a pessoa já está ali sofrendo, né? A pessoa já, exatamente, conseguir entender. Às vezes a pessoa não consegue, em maneira geral, não consegue expressar exatamente o que precisa, ou o que realmente quer. Né? A pessoa tem muitas pessoas que têm dificuldade de estar explicando, de estar falando, da comunicação mesmo. Aham. Se você conseguir se comunicar bem, na verdade, uma coisa assim, é um privilégio até. Tem muita gente que não consegue, né? Por quê? Porque, infelizmente, não pôde estar estudando, não pôde ter aquela base toda. Então, a gente tem que saber olhar além e conseguir absorver o que a pessoa realmente precisa e ir atrás disso. E você explica, 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 e a pessoa às vezes não entende o que você está falando, né? É uma Não, às dificuldade vezes mesmo. ela. Sim, exatamente. Às vezes não consegue. Então, é o que eu falo: uma coisa é eu escrevendo para o juiz, outra coisa é eu escrevendo uma carta para uma presa. Porque quando você se comunica, você tem que. O que é a comunicação? É a outra pessoa conseguir te entender. Sim. Porque se a pessoa não está te entendendo, você pode Fale. falar palavras bonitas e difíceis, que aquilo ali não é uma comunicação, entendeu? Aham. Então, tem que estar sempre, que eu falo até com os meus estagiários, tem que escrever de modo que entendam. Tem que falar no telefone de modo que a pessoa entenda. É isso aí, né? É. Assim, o nosso público-alvo aqui são as mulheres, né? O nosso programa fala com as mulheres. Esse ambiente da magistratura ainda é um ambiente muito masculino, ainda é um ambiente que tem essa relação muito com os homens ou não? Hoje esse cenário já mudou, assim. Te pergunto isso porque a gente tem muitas jovens que estão começando a carreira. Você acabou de falar que você tem 30 anos, né? E assim, você é super jovem, já é uma defensora pública e tal. Como é que você vê esse cenário para a mulher que está começando agora, assim? Olha, para a mulher, eu também sou suspeita de falar, mas eu acho que para a mulher, o caminho do concurso público, ele tem a grande vantagem de trazer estabilidade e uma maneira de você ter o seu tempo melhor dividido para você poder se dedicar à sua família e etc. Em relação também ao que você falou ter mais homem, eu nunca fui do setor privado, mas pelo que eu sei das minhas amigas, no setor privado é uma realidade isso, né? Do homem, às vezes você vai fazer a mesma coisa que o homem, você vai ganhar menos. Aham. No setor público, você fez uma prova para passar. Então você vai passar e você vai ganhar o mesmo. Então, pelo menos esse tipo de preconceito é mais, se ele tem, ele é mais velado, ele é mais difícil de existir, porque você entra igual. Todo mundo ali, se você está no mesmo cargo, você vai receber a mesma coisa. E também eu fico vendo que ao longo do tempo a impressão que eu tenho é que as mulheres cada vez mais com garra assim estão passando nos concursos. Por exemplo, eu hoje estou na defensoria de Guarulhos. Somos 6 defensores públicos federais. São 2 homens e 4 Ah, mulheres. E eu sou a chefe da unidade. A unidade tem 65 pessoas. Eu já sou chefe há anos. Eu não sei, todo lugar que eu vou, eu acabo que quando eu vejo, já estou assim. Então, assim, acaba. Então, você é chefe de um grupo imenso e é mulher. Né? aham. Então, assim, quando eu vou na justiça, não vou dizer que é a maioria, mas tem mulheres juízas também. Então, é muito interessante você ver a mulher entrando nesses meios, né? Porque a possibilidade está aí para todo mundo. É claro que às vezes você não tem a condição de estar ali se focando nos estudos, mas dando o seu jeito, é, eu acho que é uma saída muito boa.
Acho que o importante para quem está entrando aí no mercado agora, seja para qual lado for, até uma passagem que eu gosto lá da Alice do País das Maravilhas, da Alice do País das Maravilhas, que ela pergunta para o gato assim, mas para qual lado eu vou? Ele pergunta, mas para onde você quer ir? Ela fala, não sei. Ele fala, bem, você não sabe, qualquer caminho serve. Uhum. Quer dizer, tem que saber para onde você quer ir. Porque se você não souber para onde você quer ir, você vai perder muito tempo na sua vida para lá e para cá. Então, assim, tem que colocar no papel, é isso que eu quero para mim. Porque às vezes também você pode gastar muito tempo e energia em algo que não vai te levar a lugar nenhum, né? Não vai te levar ao que você busca, né? O que você busca? Então, saiba o que você quer, coloca no papel, faça tudo o que você puder e o resto Deus abençoa e vai te guiando. Foca, né? Tem que dar uma focada. Tem que. E para acabar o nosso papo, eu queria te fazer uma pergunta que é o seguinte: o que é justiça para você, como defensora pública? Porque o que é justiça para Deus, né? Aquela justiça que a gente entende como ideal, aquilo que seria o caráter de justiça pleno, que não teria injustiça, e o que é injustiça, o que é justiça para a Daniele como defensora pública? Essa pergunta eu acho que é a mais difícil de responder. É que nem perguntar para alguém, defina amor. Porque são coisas que é muito difícil de colocar em palavras. Inclusive, na faculdade de Direito, você tem matéria que você vê que justiça. Nossa, quantos pensadores estudaram a palavra, tentaram definir o que é a justiça. Né? E eu acho que a justiça, ela só consegue responder essa pergunta no caso concreto. Mas, para mim, a justiça... Eu até anotei uma frase que eu gosto de um jurista romano, lá da época de Aristóteles e tal, que ele falava que que justiça é a vontade constante e perpétua de dar a cada um o que é seu. Então, assim, na defensoria, o que eu tenho de justiça para mim é tentar dar a cada um o que é dela e que ela teve negado. E, no sentido maior, para mim, é você buscar o que é correto. No fim, a pessoa sabe, né? O que é tentar buscar realmente o que é o correto e tentar, de alguma forma ali, minimizar a grande injustiça social que existe. E assim, voltando para da justiça de Deus, que eu acho também, eu até coloquei aqui um versículo que eu gosto muito, que é Mateus 5:6, que diz: bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Que é isso, a gente tem que ter sede de justiça. Por mais, às vezes, desanimador que o contexto seja, cada um lá no seu meio tem que estar buscando fazer o que é justo, fazer o que é correto. E assim vamos somando diariamente nesse mundo aqui, que é uma passagem, né? Que a gente está aqui passando para uma vida de fato eterna, que de fato vai ser justa com todos. Nossa, adorei essa definição de justiça do pensador romano. Dá a cada um aquilo que é seu, né? Porque às vezes nada mais é do que isso. Porque é muito difícil, né? O que é justiça? É como você falou, é difícil definir porque não é uma coisa tão concreta, né? É abstrato e tem vários tipos de justiça, né? Dependendo da situação. O que eu julgo justo, às vezes você não vai julgar, né? E é muito legal dar aquilo que é da pessoa por direito. Gostei. Exatamente. Herdar o que é da pessoa de direito. Então, por isso que eu incentivo a todas que ouviram tudo que foi dito agora, pesquisem, saibam quais são os seus direitos. Vão atrás dos seus direitos. E porque a situação pode estar ruim, mas ela pode melhorar, né? E tem um objetivo, estão traçando seus planos aí de vida, vão atrás, é possível. Eu virei defensora com 25 anos, eu mudei totalmente minha vida. Do 24 para 25, de repente eu era independente financeiramente, estava morando sozinha, podendo fazer tudo. Então, assim, as coisas são possíveis. Desde que você dê, é que eu falo pro pessoal, tem que dar o seu melhor. Menos que o seu melhor, seja no que você fizer na vida. Não é suficiente. Dê o seu melhor, peça a Deus orientação e vá fundo. Daniele, muito obrigada. Realmente, assim, fiquei muito feliz com o nosso papo. Acho que a gente tratou aqui de forma objetiva várias coisas e que, assim, realmente me acrescentaram. Eu tenho certeza que vão acrescentar as nossas irmãs e amigas que estão nos assistindo. Muito obrigada mesmo pela sua disponibilidade. Eu desejo que Deus te abençoe na sua caminhada e que você consiga ser justa todos os dias lá no seu trabalho. Que Ele te abençoe nesse sentido. Obrigada, eu que agradeço. Foi ótima essa conversa. Espero que possa ter contribuído aí com todas de alguma forma. E um grande beijo. E você não pode perder o nosso próximo Papo de Mulher. Fica com a gente toda quinta, 8 da noite. Um beijo, obrigada. Um beijo, tchau.